Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da arte atuarial. Vamos continuar falando nessa aula de estatística, só que agora a parte 2, né? E nessa aula aqui eu vou alternar, né, as janelas da nossa IDE do Python e também aqui dos slides, porque tem alguns conceitos que eu acho interessante a gente passar aqui na forma de slides para vocês. Eu acho que vai ficar mais fácil. Esses slides aqui estarão disponíveis para vocês aí na parte de download. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Para começar, a gente tem aqui três formas da gente importar a nossa biblioteca de estatística, né? Tá vendo aqui, ó, Statistics. Então a gente pode deixar ela ativa, eu já expliquei isso para vocês em aulas anteriores. A gente pode colocar um apelido, né, para essa biblioteca, ou seja, toda vez que eu for utilizar, escrever algum código, eu escreveria st.código, por exemplo aqui, ó, min, e o nosso intervalo ou os nossos argumentos. Eu prefiro sempre utilizar essa última opção aqui, ó, from statistic import, asterisco, que assim eu importo logo a biblioteca toda e posso usar todos os códigos simplesmente digitando o código. Aqui para começar, a gente tem a média, né? A média aritmética será chamada de média aritmética simples, ou seja, a média comum. Quando for calculada como quociente, para quem não lembra, a gente tem, né, o numerador, denominador, a gente tem uma fração, um resultado. Quociente é esse resultado. Entre a soma de todos os valores relacionados e o número de observações envolvidas nessa soma. Então aqui, a gente tem aqui uma lista, né? E nós temos aqui o 1 uma vez, 2 duas vezes, 3 três vezes, 4 quatro vezes e o número 10. A gente pode chamar isso daqui, ó, de x0, esse segundo de x1, até chegar aqui no x... Deixa eu ver quantos elementos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até chegar no x10. Então, a média disso daqui vai ser quem? Vai ser a soma, né, de xi, x de índice i, variando de 0 até de 0 a 10. E vai ser dividido pelo número de observações, que são 11 observações. O resultado disso daqui vai me dar a média simples. A gente vai fazer isso aqui no Python também, tá? Vocês devem estar me perguntando, se tem 11 observações, por que aqui varia de 0 a 10? Porque se a gente contar de 0 a 10, são 11 elementos. Né? De 0 a 9, são 10 elementos. Muita gente se confunde com isso daqui. Então a gente vai lá para o Python tirar a média aqui desse intervalo de valores. Vamos lá para o Python. Então eu vou dizer aqui que meu n vai ser 1 uma vez, né? 2 duas vezes, 3 três, 3, 4 4 4 4 e o número 10. Vamos criar a nossa lista. Tá aqui, ó, nossa lista criada, né, com números inteiros. E agora nós vamos tirar a média, nós vamos importar, né? Então from statistics vai aparecer ali já, ó, nossa biblioteca. Vamos importar toda a biblioteca de uma vez. E agora a gente vai utilizar, vamos calcular a nossa média, né, desse intervalo. Então a média aqui 3.63636363 e no finalzinho ali 62. Então a gente já fez aqui o nosso primeiro cálculo estatístico no Python. Então vamos continuar aqui, né? Eu vou deixar aqui esse código aqui, tá? Porque é o que eu mais utilizo. Eu importo logo toda a biblioteca, assim fica mais fácil até na hora da gente fazer as nossas codificações. Vamos falar da moda, né? Moda representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência com que os valores aparecem. Então aqui a gente tem o nosso código, os nossos argumentos, né? Que seria um intervalo de valores. Eu vou utilizar aqui o mesmo exemplo. E a gente já pode observar aqui, ó, que o moda é o 4. Por quê? Porque o 4 ele aparece 4 vezes. Então a gente vai lá para o nosso Python e vamos agora colocar mode, né, que é a nossa moda, o n, nós vamos rodar e vai aparecer ali o número 4. Então aqui
nossa moda aqui desse intervalo aqui é igual a 4, porque 4 é o número que mais aparece nesse intervalo de dados. Ainda com o exemplo da moda, a gente tem múltiplos números que se repetem, a gente pode achar esse resultado. Então nós temos a função multimode, né? E o nosso argumento, que aqui eu estou utilizando uma lista. Então a função multimode retorna com os valores mais comuns de dados discretos ou nominais. Vamos lá para o Python, que eu vou utilizar um exemplo diferente desse daqui, até para ficar mais claro, né? Eu vou chamar de Z, uma outra lista, né? Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, vamos lá, 10, 10, 10, 25, 30, 25, 30, 50, 50, 100. Então, quando eu chamar a função multimode, vai me retornar quem? Os valores que mais se repetem, só que se repetem de maneira igual, né? Os valores que mais se repetem e que estão com o número de vezes iguais. Então é o 3, o 5 e o 10. Então vamos lá, multimode de Z, ele vai me retornar com 3, 5 e 10. Me retornou com uma lista aqui, ó, 3, 5 e 10. Inclusive, agora a gente pode até fazer uma outra atribuição. Vou colocar aqui, ó, m, botar multid, vai ser igual a isso aqui. Vamos fazer essa atribuição e vai ser gerada aqui no nosso explorador de variáveis, né, uma atribuição com esses 3 valores inteiros. Então aqui, nesse caso aqui específico, né, aqui eu coloquei mais valores para que vocês possam entender melhor o que está sendo feito. Mas nesse caso aqui vai me retornar com 2, 5 e 10. E a partir desses valores aqui que mais se repetem, nós podemos também criar outras listas também para assim gerar outros resultados aí dentro do Python. Continuando então, pessoal, nós temos também a mediana. Muita gente conhece, né? Mediana é o valor central. É o valor que separa a metade maior e a metade menor de uma amostra, uma população ou uma distribuição de probabilidade. Em termos mais simples, mediana pode ser o valor do meio de um conjunto de dados. Então a gente tem aqui, né, que a gente contou, nós temos 11 observações, certo? Então a gente tem 5 observações para cá, uma observação central e mais 5 para cá, a gente soma isso daqui e dá 11. Então a mediana aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, vai ser o 3, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente vai lá para o Python conferir esse valor aqui dentro desse intervalo de dados. Então vamos lá para o Python. Vamos digitar o nosso código aqui direto, né? Porque a lista N já foi criada, já está salva. Está aqui, ó, como vocês podem observar. Então, vamos lá, median, simplesmente o N. E vai me dar aqui o valor 3, conforme eu expliquei para vocês aqui.